Olá, estamos de volta pela nossa TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. Esse programa também cumprimento você que está conosco pela TV Com BR, você de todo o Brasil que assiste a TV Com BR via satélite. A gente está sempre também no canal da Oi 28 e também da Sky, né? 28, os dois, 365 da Vivo. E temos ainda também o canal 3 da Claro. É um prazer estar com você de todo o Brasil. Manda um abraço para o pessoal que está sempre nos assistindo lá em Três Marias, o pessoal de Brasília, e o pessoal também lá do Mato Grosso, meu grande amigo da Rádio Comunitária de Mato Grosso, está ligado na gente também, sempre, né? Abraço para você onde quer que você esteja. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, vereador do Sete Lagoas, e é um dos especialistas, né, em política, e um cara que realmente merece nosso respeito. Está conosco Caio Valassi, ele que vai falar um pouco aí sobre seu trabalho na Câmara de Vereadores. Vamos falar sobre a campanha rumo às eleições de 2022, né? Temos um grupo forte aqui em Sete Lagoas. Vamos tentar entender o que está acontecendo e falar também sobre os trabalhos do vereador, que são trabalhos muito importantes para nós aqui de Sete Lagoas. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, né? www.5bits.com.br. Né? Você que precisa do seu site, do seu e-commerce, da sua rede social bem feita, é só fazer contato com eles, www.5bits.com.br. Quero lembrar você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixe também de compartilhar nosso vídeo, né? A nossa entrevista aqui, para mais pessoas poderem nos assistir. Nosso programa também fica aí, né, no YouTube o tempo todo. Depois que a gente faz a primeira exibição, fica no YouTube para você poder viralizar o nosso bate-papo aqui, que realmente sempre é muito bom. Amigo, que bom, né? Eu já tinha desistido, você sabe, né? Que é homem difícil de falar, mas felizmente deu certo, né? Você está nessa semana diferente, né? A semana dos feriados. Que bom que você está conosco. Ô Santiago, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de estar aqui com você e reputo como um dos canais mais democráticos para que a gente possa efetivamente expor nossos pontos de vista, conversar sobre o futuro da nossa cidade, da nossa gente, falar um pouco da política, falar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo no Legislativo, essa oportunidade de prestar contas ao nosso eleitor, né? Porque, afinal de contas, esse é um dos pré-requisitos do mandato, prestar contas, dizer para o eleitor a que veio, o que está fazendo, em qual a direção que você está dando e qual o sentido que você está dando àquele voto que ele colocou na urna. Apesar que essas duas palavrinhas têm sido polêmicas, né? Prestar contas. Vamos falar sobre isso Vão ser. É verdade. Eu estou assistindo vocês lá, estou assistindo. A Câmara tem um perfil diferente hoje. A gente está percebendo que as pautas são pautas relevantes. Tem muita pauta importante que nós estamos levantando, estamos discutindo e achando soluções. Eu reputo que esse momento da política de Sete Lagoas, Santiago, é um momento muito interessante, porque outrora nós tivemos governantes que não dialogavam. E o prefeito Duílio de Castro, ele nos possibilita esse intercâmbio legislativo, executivo, sem que a gente tenha que submeter à vontade do executivo. É uma relação muito madura e um espaço de diálogo permanente. Eu acho que a Assembleia Legislativa fez muito bem para o Duílio, né? Ele amadureceu, ele foi para o cenário diferente da política e entendeu que essa forma de governar, abrindo espaços para a sociedade civil, para o legislativo participar efetivamente do processo de discussão das nossas agendas, dos nossos problemas, tem sido muito salutar. E a gente tem conseguido fazer isso assim de uma forma muito republicana, poderíamos dizer assim. Verdade, o diálogo ele é bom em tudo, né? Então assim, a gente precisa do diálogo, né? Quando se tira o diálogo da gente, eu fui vereador, é o meu quarto mandato. Eu fiquei 20 anos fora, voltei agora, e dos prefeitos com os quais eu trabalhei, o que tem a maior abertura para o diálogo é o Duílio de Castro. Por isso que eu digo que a Assembleia fez muito bem para ele. Essa saída de vereador, ir para a Assembleia Legislativa,
E agora, quando ele retornou como prefeito, ele retornou com uma outra cabeça, numa outra dimensão. E os problemas da cidade são problemas crônicos. Eu falo que são as novas e velhas desigualdades, que continuam ainda no nosso meio. Os desafios são imensos. Nós temos problemas de toda ordem. Um passivo ambiental imenso, um passivo social que foi contraído ao longo da nossa história, que está aí os números que podem nos demonstrar o quão é grave a situação social da nossa cidade. Nós temos um passivo da nossa infraestrutura que foi deixada de lado, sem dar manutenção. Hoje está aí uma demanda imensa, né, para reconstruir toda a nossa malha viária. Nós temos um passivo da educação, tanto na Cidade de Deus, por exemplo, nós temos que construir uma creche, né, uma escola infantil, são 20 salas de aula que nós estamos demandando, ruas para construir. A Cidade de Deus é um projeto antigo, de 20 anos. Agora que nós vamos lá, amanhã nós vamos dar essa grande notícia que nós vamos calçar as ruas, né? Projeto de 20 anos, tinha 34 ruas sem calçamento, com problema de drenagem, trazendo transtorno para a população. Então veja que nós estamos dentro de uma cidade que somou uma dívida social, administrativa, política. E aí vem aliado a isso a falta de representação, tanto em Brasília quanto em Minas, né? Nós temos aí uma deficiência de representatividade política. Isso também tem que ser computado na conta dessa dívida que nós contraímos. Eu criei um jargão aí, que Sete Lagoas, ela veio sofrendo tanto nos últimos anos que hoje ela está até tremendo. Eu acredito nisso. E veja você... Porque parece que é uma consequência de um acúmulo de coisas que foram acontecendo. Mas a mais grave, eu reputo como a dívida social. Nós temos um quadro que eu falo que é o quadro da pobreza. Nós temos 13 mil e quase 13.500 famílias que hoje têm a renda per capita abaixo da linha da pobreza. É muita gente. É verdade. Nós temos 6.086 famílias que têm a renda per capita de R$0 a R$89. Imagine você. Temos mais 2.500 famílias com a renda per capita entre R$ 89,01 a R$ 177. Quase 4.500 famílias com a renda per capita de R$ 177,01 a R$ 477. O que a ONU fala? Todo mundo que tem a renda per capita abaixo de $100 está abaixo da linha da pobreza. Então, somando, ainda quase 13.500 famílias abaixo da linha da pobreza. E tem mais 6.386 famílias, quase 6.400, que tem uma renda per capita de 477, é um salário mínimo. Ô Santiago, eu estou falando para você de 1/3 da cidade, nós somos 240 mil habitantes, né? 80 mil é 1/3 da cidade, de pessoas que são absolutamente dependentes das políticas públicas desenvolvidas por nós no município. Pessoas que dependem do remédio, do médico, da escola, da cesta básica, da assistência social. Quer dizer, essa dívida foi contraída e é uma cidade que eu reputo como uma cidade invisível. Ninguém fala sobre isso. É um assunto quase que intocável. E eu acho que essa questão ela tem uma conexão muito forte com a política, porque, você me desculpe meu comentário aqui, mas eu lembro que eu recebi aqui neste programa Romeu Zema quando ele foi candidato ao governo de Minas Gerais. E falou-se muita coisa bonita, né, naquela entrevista. E depois eu assisti ele sendo eleito e tudo. Mas várias coisas que eu ouvi dizer naquela época, nada delas se realizaram. Por exemplo, a 424, a estrada daqui para Araçaí, o hospital regional, o investimento que seria feito naquela, como é que chama? Eu fiz um pronunciamento sobre isso. Na saída de Belo Horizonte, vocês falavam que era setor, não sei se setor. É o Vetor Norte. Vetor Norte. Eu conheço todo o projeto. Um monte de coisas que se falou e que Sete Lagoas poderia ter, assim, uma coisa, né? Um boom, né? Um crescimento. Eu lembro até também de um projeto que eu ouvi muito falar no governo aí do Márcio Reinaldo, que era o Porto Seco, né? Que era um negócio extraordinário.
né, que ia vir para cá uma fábrica de chip, de computadores e tal, e que traria o progresso para nós aqui. Mas nada disso aconteceu, Caio. Na verdade, eu quê? quero primeiro fazer uma análise, eu vou voltar mais um pouquinho a fita, para a gente poder entender os equívocos do passado, das políticas erradas, das decisões equivocadas, então geraram esse passivo. E esse passivo está sendo conduzido muito de forma eleitoreira, não do ponto de vista de entender o que se passa e fazer a inclusão social. Eu tenho uma agenda que eu falo que é a agenda dos direitos sociais, né, das políticas sociais. Todos os meus projetos na Câmara têm o sentido de pegar e fazer a inversão dessa situação, de incluir esses excluídos, os invisíveis, na pauta da política da cidade, através de projetos. Primeiro, nós fizemos um projeto que vai ser implementado aqui, que são as frentes de trabalho. Chama Plano Emergencial de Auxílio Social. Veja, Santiago, o quanto que nós vamos mudar a compreensão de política social. Tinha aquela política social de se dar a cesta básica. Ali parecia que estava resolvido o problema. Não está. Nós estamos postergando o problema, jogando o problema para debaixo do tapete. Hoje, as frentes de trabalho nada mais é do que o cidadão que está lá, que nós estamos buscando ele lá no CAD único, nesse público aí de 6.086 famílias que tem a renda per capita de R$ 0 a R$ 89, nós estamos lá buscando esse cidadão. Ele vai varrer nossas ruas, as nossas praças, aliás, que precisam de cuidado, são 150 praças que precisam de cuidado, as nossas ruas, e ele vai trabalhar uma jornada de 4 horas e vai receber meio salário mínimo por essa jornada de trabalho. Mas ele está condicionado também a fazer um curso para capacitação do trabalho. E se ele for assíduo no trabalho e no curso, ele ganha uma cesta básica ao final. Nós pretendemos... Isso é um projeto federal, né? Não, um projeto meu. Aprovado pela Câmara. É porque inclusive tem um projeto federal parecido com isso. Sim, mas veio depois. E não é a mesma coisa. Sabe? Não é a mesma coisa. Parece, mas ele não tem a essência do nosso projeto. E aí, eu te falo o seguinte, nós vamos incluir 300 trabalhadores e trabalhadoras agora dentro desse programa. Aí eu pego uma coleta seletiva que estava abandonada, em estágio embrionário, que propagou-se tanto, nós temos 2 associações, e agora eu participei na elaboração, assim, ajudando na elaboração dos documentos, apresentei projetos na Câmara, fiz audiência pública e conseguimos trazer para a agenda política de Sete Lagoas a coleta seletiva. Agora, as associações de catadores de material reciclável, elas serão remuneradas como é a Lutzera, por tonelada de material de resíduo que é coletado seletivamente. Até que é um preço que está sendo pago para as associações está muito aquém, né, pela precificação, muito aquém. Mas é um embrião do fortalecimento de uma política socioambiental. Porque essa política vai gerar, nós temos 35 famílias hoje que vivem nessas associações, que vivem dessa coleta. Nós queremos, no prazo de um ano, passar para mais de 100 famílias. Ou nós, de novo, incluindo essas pessoas que estão lá, né, na linha da pobreza, de novo, reinserindo elas dentro do processo. Porque a Marresol, por exemplo, remunera os seus catadores R$ 1.500 por mês. É mais que salário de siderúrgica. Então você vê que é possível a gente introjetar dentro desses programas todos muitas pessoas, e quanto mais pessoas nós estivermos trabalhando na coleta, mais rápido a coleta vai chegar na porta da sua casa, que é o nosso interesse. Com isso eu também consegui inserir a coleta seletiva dentro da administração da Câmara Municipal. Hoje você pode chegar lá, nós colocamos um ponto eco, não tem um centavo de prefeitura nem Câmara. Os pontos ecos que você está vendo aí na rua, não tem um centavo. Tudo é parceria do vereador Caio Valassi com a associação Amarresol. Nós estamos colocando os pontos ecos em várias praças da cidade. Por quê? Porque enquanto a coleta seletiva não chega da sua casa, nada te custa você separar o seu material ali por semana, a latinha, o papelão, o plástico.
A hora que você estiver passando em torno da Lagoa Paulino ali, você chega e deposita no ponto Eco, lá na Praça Tiradentes, na praça aqui da Lagoa da Boa Vista. Enfim, nós vamos distribuir em maior número. Estão em 12, por enquanto, no terminal urbano, mas nós vamos colocando pontos ecos para dar uma oportunidade do cidadão dar a destinação final para o seu lixo de uma forma correta, que a gente chama de política circular, economia circular. Então nós introduzimos na Câmara Municipal a coleta seletiva. O prefeito assinou um decreto e tem uma comissão trabalhando para a gente inserir a coleta também na administração direta, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Esporte, a coleta seletiva, porque são 7.000 servidores públicos. Se a gente conseguir fazer um trabalho de conscientização e de participação desses servidores, nós estamos fazendo uma mudança, uma quebra de paradigma do poder público, sendo o pioneiro, o condutor de uma política. Ele dando o exemplo de que ele está fazendo internamente, ele vai poder exigir e pedir ao cidadão comum que também faça na sua casa. Então eu falo que tem que partir o exemplo do poder público. Então nós estamos inserindo a coleta seletiva na cidade. Ainda vai demorar muito chegar na porta de todo mundo, porque agora que estão sendo remunerados, né? A legislação federal já fala que o município é obrigado a remunerar as associações de catadores. Tem uma lei de 2012 que desenha toda a política de coleta seletiva que nunca foi implementada. E aí eu voltei para quê? Para fazer pauta. E é isso que é importante. Nós estamos pautando coleta seletiva, já houve assinatura do contrato com as associações, estão muito satisfeitos e nós vamos crescer e vão realmente conseguir progredir nessa política. Tem o PEAS, né, que é o Programa Emergencial de Auxílio Social à Frente de Trabalho, que nós já estamos em fase de implementação. Aí você vai para a política de esporte. Nós vamos fazer inclusão pelo esporte. Nós já colocamos postes de luz em 8 campos de futebol. Agora nós estamos aguardando os holofotes e o padrão de luz no Dona Silvia, lá no Lagoa Grande 2, no Primavera, no Verde Vale, no Campo do Veiga, ali perto da Escola da Ambev, na Cornélio Viana, no Bariri, lá no Garimpo, na minha comunidade de Santa Luzia, que eu tenho maior respeito e sempre convivi muito lá com meus amigos, lá joguei futebol com eles. Quer dizer, e também em Silvio Xavier. Então nós estamos também fazendo inclusão pelo esporte. Aí você vai para outros vetores da política, a gente vai entender. Se a gente começa a construir isso dentro da Câmara, a gente sai do ponto de vista da crítica fácil para a solução dos problemas. Eu vou resolver todos? Não. Claro que não. Mas a minha contribuição está sendo efetiva, clara, objetiva. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre o projeto das hortas, porque Sete Lagoas tem a questão das hortas, que é exemplo para o Brasil inteiro, né? Mas eu acho aquilo, pelos anos que a gente já tem, pequeno, né? Pelo que a cidade é, né? Eu acho assim, ocupou-se uma avenida, ficou um negócio bacana, mas eu sei que a cidade tem muito terreno, né, no seu entorno, que poderia ser usado e não é usado. Então eu vou te dar um exemplo. Tem algumas cidades que eu conheço que ao lado da cidade existem várias hortas, né? E a prefeitura, a gente sabe que a prefeitura nos loteamentos ela sempre tem o áreas institucionais. Sim, né? Então por que não usar as áreas institucionais da prefeitura e fazer várias hortas, né? Para que essa população, porque nós somos o país, né, da produção de alimentos. Então, eu tenho trabalhado muito. Além disso, a gente tem aqui uma Embrapa, uma Emater, Sim. que pode auxiliar num projeto desse. É pauta minha também, e está tendo assim uma receptividade muito grande no meio dos meus colegas lá na Câmara, a questão foi até objeto de uma audiência, que eu fiz uma audiência sobre mercados e shoppings populares. Então, aí você vai ver a nossa região, o quanto que é importante você pegar esse pequeno produtor e tirar o atravessador e colocar ele direto na cara do gol, né, para ele, na cara do comprador, né, para que ele possa colocar. Nesse caminho do Jairão, que faz o queijo, lá próximo do condomínio dos Pintos, lá perto de Silva Xavier,
o Jairão, que a gente visitou ele lá, ele faz o queijo? Ele faz 10 queijos. Esse queijo dele vai sair e vai direto para o atravessador. Ou então vai ser vendido por um preço menor do que aquilo que de fato o queijo dele tem valor. Né? Se a gente começa a agregar valor e colocar ele no mercado, tipo o mercado de origem, esse queijo dele, que é de qualidade, né, e que vai sofrer também acompanhamento dessas instituições com as quais eu tenho trabalhado, Emater, Epamig, Embrapa, nós temos uma reunião dia 22 para dar prosseguimento àquilo que nós deliberamos na audiência pública. Porque eu sou assim, sabe, Santiago? Eu pego uma tarefa, enquanto ela não estiver redonda, né, eu tenho que fazer a entrega para a população. Então nós estamos trabalhando forte nisso. Para a gente poder colocar todos esses atores com a expertise que cada um deles tem, na área da pesquisa, na área da extensão rural, para que a gente possa fazer um formato e pegar esse agricultor familiar e colocar ele num mercado tipo o mercado de origem, que deu certo. E o shopping popular também, como um problema grave, aquilo que foi colocado ali perto do restaurante popular, que foi a retirada dos camelôs da rua, e jogaram todos eles ali. Nós temos 8 fossas secas ali. Fossa seca. Nós estamos em quando? 2022. Isso não existe mais. Né? E totalmente desorganizado. Ali você tem 2 problemas. Tem um problema para os camelôs, que na verdade tem que se achar um local adequado para eles. Segundo, que você tem que tirar, você me desculpa, mas é muito feia aquela área ali, daquele jeito. E segundo, que você tem que dar um sentido para aquela área ali, que na verdade falaram que ia construir prefeitura, que ia fazer isso, fazer aquilo, e não fez nada, está lá um lugar aberto no centro da cidade. Para quem quer ser uma cidade turística, ter aquele local ali do jeito que é uma vergonha. E aí agora nós estamos trabalhando as possibilidades do local, fizemos uma audiência pública, foi muito produtiva, né? E nós tivemos a oportunidade de chamar o setor produtivo, o comércio, o CDL, e mostrar para eles que já tem solução. Isso já está desenhado. O Shopping Uai em Belo Horizonte é um sucesso. O Shopping Apoc é um sucesso. Nós não precisamos de temer essas pessoas, o ambulante, o camelô. Nós temos que criar política pública para inserir essas pessoas no mercado. Eu disse até para o Geraldir, Geraldir, vamos apoiar esse pessoal para que ele possa adquirir dinheiro para comprar camisa lá na Camisaria Alves. Em vez de ficar nessa guerra de braço que improdutiva, tem anos que se arrasta, não tem solução. Nós não podemos desacreditar, nós não podemos excluir. Essa cidade é uma cidade que tem que incluir as pessoas. Vamos fazer um comparativo, né? Você está brigando o comércio com os camelôs, certo? Então coloca o comércio para brigar com o comércio virtual, então. Pois é. Chegou. É a sociedade. Agora, veja você, eu cheguei lá, eu fiz um projeto. Tem que ter solução, né, cara? Eu fiz um projeto lá, que é do ambulante legal. Fui vereador em 1989, eu iniciei meu 4º mandato, fiquei 20 anos fora, voltei agora. Mas, desde 1989, que eu assistia os fiscais da prefeitura junto com a polícia, fazendo o combate ao camelô, aos ambulantes. Toma o tabuleiro, não toma, prende a mercadoria, não prende. Aí nós estávamos trabalhando lá o Código de Posturas, eu aproveitei para fazer o programa Ambulante Legal. Então ele vai ter QR Code, ele vai ser identificado, o nome, o CPF, onde ele está autorizado a vender, qual o produto que ele está vendendo. E aí a gente vai harmonizar. Ele vai ser microempreendedor se ele quiser. E aí também acaba com aquela discussão inócua, eu contribuo, ele não contribui. Né, porque essa questão já está pacificada do ponto de vista da contribuição. Então pronto, a gente resolve esse problema. E aí agora eu estou pegando mercados e shoppings populares para a gente poder fazer um grande arranjo com a participação de todos esses organismos que têm experiência, que estão disponíveis. A Universidade Federal de São João del Rei está dentro do projeto, a UNA está dentro do projeto, a Embrapa, a Epamig, a Emater, as cooperativas de produtores, né, o pessoal da horta comunitária. Porque se a gente consegue achar um arranjo, como já foi de fato resolvido em várias cidades do Brasil, isso restou demasiadamente demonstrado na audiência que a gente fez,
as pessoas vão começar a entender que a abordagem do tema que estava errada. A forma de conduzir a política que estava errada. É o contrário. Nós temos que abraçar essas pessoas, criar um mecanismo para elas serem inseridas no mercado. E aí sim, ela vai poder, né, ter poder de compra. E já tem. Você acha que o ambulante que vende água no sinal, imagine você desempregado, pai de 2 filhos, se você não ousaria colocar também um isopor e vender água no sinal. Muitas vezes não resta outra oportunidade. E nós estamos falando de um mercado exigente cada dia mais. O mercado é muito seletivo. Então as pessoas muitas vezes não têm capacitação técnica. A idade já está superada, o mercado não absorve mais. Né? As exigências são muito grandes e só resta a pessoa como último refúgio aquela atividade. Então a gente tem que ter um olhar para essas pessoas de parceria, de respeito humano, e criar, através da parceria do poder público com a iniciativa privada, ações que possibilitem essa pessoa se sentir respeitada dentro da cidade dela, se sentir um cidadão, uma cidadã que é portadora de direitos, como todos nós. Então é muito nessa linha que a gente tem trabalhado. E na horta comunitária nós criamos também o programa Horta Social. Esse programa estava assim, bem concebido, foi no período da pandemia, nós com muitos problemas, o pessoal da horta comunitária, e aqui eu mando o meu abraço muito respeitoso para todos os produtores da horta comunitária, eles doam a verdura, a prefeitura faz todo o intercâmbio, mais aquilo que sobra dos supermercados, que estão ainda em condições de uso, né? E a gente distribui isso, né? A prefeitura, através de um projeto meu, para as entidades. Aí nós estamos enviando isso para quem? Para o pessoal da coleta, as associações de catadores. Isso mudou muito, inclusive, a questão nutricional desses catadores. Eles passaram a consumir verdura, né? Legumes, frutas, que não tinham acesso na refeição deles. Isso da coleta. Estão mandando também para as comunidades terapêuticas, enfim, para o terceiro setor. O terceiro setor é fantástico. Nós temos que entender a capacidade que o terceiro setor tem de ser parceiro na construção de políticas públicas que o poder público não consegue alcançar. Ele só consegue alcançar na medida que ele tem a compreensão de que o terceiro setor é um parceiro importante na construção desses caminhos, sobretudo da reinclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, né, para que eles se tornem cidadãos. Então, minha lógica de trabalho está toda voltada para avaliar onde eu estou, aquela pergunta que o mineiro faz, onde é que eu estou, onde é que eu vou, como é que eu vou, né? Onde é que eu estou? Eu estou numa cidade que tem uma desigualdade social alarmante, preocupante. Mas eu falei do governo de Minas, você não comentou, você até disse que fez um pronunciamento. Eu falei lá na Câmara, como é que o Zema vai pedir voto aqui? Inclusive, teve a questão da CEMIG, né, da escolinha da CEMIG. Um absurdo. Aquilo ali você posicionou de uma forma muito... Eu quero parabenizar, porque realmente o Sete Lagoas tem que lutar. Eu conheço vários amigos aqui do Náutico, todo mundo fala, o pessoal da CEMIG. Poxa, é uma família, né? É uma história, é uma cultura. E eu participei disso. Aí, de repente, você cortar aquilo... Eu participei disso, o Helder Dias Soares, o Horácio, o Robinho, e aí eu podia anunciar uma série de amigos meus que são famílias de classe média, que lutaram com muita dificuldade e tiveram na CEMIG a oportunidade de mercado, estudar na escola da CEMIG, se tornaram grandes profissionais, foram para a CEMIG, se aposentaram na CEMIG, muitos já se aposentaram, e lá eu participava com eles, inclusive ia jogar futebol lá com a turma da CEMIG. Isso eu estou falando de coisas de 45 anos atrás. Então é muita vida, é muita história que aquela escola construiu, muita gente que passou por ali, ela inseriu no mercado muitos jovens de classe média, pobre, que não teria condição de chegar onde chegar, se fosse pelo meio do conhecimento, do estudo, da escola. Quando você fala que uma escola vai fechar, isso me causa pânico.
Porque nós sabemos que o que vai revolucionar e mudar a vida do cidadão é a educação. E aí eu fecho uma porta forte, uma porta estruturante da nossa cidade, e todos se calam e ninguém se manifesta diante de um assunto tão grave. E aí eu comecei a pensar que talvez na estratégia que o Zema está construindo de entregar a CEMIG, né, quando a gente fala entregar no sentido político, de privatizar a CEMIG. O Eduardo já privatizou 33% das ações preferenciais da CEMIG, que foi um erro. Ainda tinha o mando ainda de quem tinha a menor cota. Isso conseguiram resolver. Mas a CEMIG é muito importante estrategicamente para Minas Gerais. E nós ainda temos um negócio. Você entrega a CEMIG para a iniciativa privada, e eu quero falar para você, será que a iniciativa privada vai fazer a tarifa social? Para o pobre? Para aquele que mais precisa? Essa é a pergunta. Não é que eu sou contra a privatização, mas Você vai privatizar o Correio. Será que o Correio vai entregar uma carta lá numa fazenda que tem lá no fundão de Pirapama? Exatamente. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Nós temos que fazer essa pergunta, né? E aí? Muito bonito, né, o discurso. Exatamente. E aí a gente começa... Porque, na verdade, é o seguinte, quando você entra no setor financeiro mesmo, né, no setor comercial, a visão é lucro. Centenas de milhares de mineiros, centenas de milhares de mineiros. Não é lucro social, não é lucro... Sim, eles pagam a tarifa social. E que é justo. É muito justo. Agora, eu quero saber, é essa a estratégia do Zema? Ora, o que muitas vezes eu fico pensando? Quando o poder público propõe uma medida desse nível, é como se nós estivéssemos batendo no peito e falando, nós somos incompetentes, nós não damos conta de gerir isso. Ora, mas a CEMIG sempre foi gerida da forma que foi. E ela foi uma das maiores companhias da América Latina, a CEMIG. E aí você pega essa história, eles estão sucateando a CEMIG. Assim, visivelmente, nós, enquanto consumidores, não conseguimos a solução dos problemas numa falta de luz com presteza, porque a CEMIG está sucateada, né? E não é só isso. A gente tem que começar a avaliar que tipo de prestação de serviço que a CEMIG está dando para os municípios. O prefeito de Serra Lagoa tem dificuldade de resolver as coisas na CEMIG. Como assim? E aí eu acho que essa queixa é unânime. Dos 870 prefeitos de Minas Gerais, tem dificuldade, tem interlocução dentro da CEMIG. Como assim? Ele é o gestor de uma cidade. Eu te falo que eu já tive no passado alguns problemas que se relacionava à CEMIG, né, porque a gente, né, usa uma parte de estrutura da CEMIG. E eu, por muitas vezes, eu consegui falar na direção da CEMIG, há alguns anos atrás. Então é muito diferente do que existe hoje. Para você ver, eu não sou político nem nada. Era para resolver problemas aqui de transmissão da TV. E a gente conseguia chegar lá na direção da CEMIG. Então você vê como é que é diferente, né? Mas não sei, isso aí pode ser também uma repercussão da nossa força política. Sim, eu falo... Você disse que... Né, que nós estamos padecendo nesse assunto, porque nós estamos padecendo. Você disse da gente ter um acúmulo aí ao longo dos anos, né? Sim. Você falou de uma Câmara heterogênea, você falou de um grupo, né, que vocês têm na Câmara, mas assim, tudo isso me vem assim como várias coisas que precisam de uma clareza maior, porque eu vejo trabalhos seus, né, na Câmara. Por exemplo, você parece que recentemente recebeu uma intimação de um próprio colega, né? Aí eu fico pensando... O vereador me denunciou porque eu criei a horta social. Eu sei, mas eu falo assim, você falou, né, somos uma Câmara heterogênea e tal, aí eu fico pensando, tem hora, o trabalho dos vereadores, eu quero até te parabenizar, porque sua rede social é muito bacana, muito bem feita, porque eu percebi que uma coisa que eu não tinha falado sobre ela aqui no programa até hoje é que na rede social hoje de alguns políticos da nossa região aqui, especificamente de Sete Lagoas, né, até da Câmara, existe atores, políticos que viraram atores, políticos que viraram apresentadores de quadros, viraram jornalistas. Aí eu fico pensando, será que não está confundindo as coisas? Não, é a mesma coisa de uma crítica que alguém fez outro dia para mim, sobre o Douglas. Alguém falou assim, mas o Douglas vai todo dia de manhã na rádio, por que ele não usou aquele tempo para trabalhar como deputado?
Tá, né? Ele tem os motivos dele e tal. E muitos até me dizem, né? Que até hoje ele não decidiu se ele quer ser radialista ou deputado. Mas eu, por exemplo, se eu fosse deputado estadual, eu jamais estaria aqui, eu estaria trabalhando como deputado estadual. Eu viria aqui uma vez. Olha, você foi num ponto fundamental. Então, assim, eu acho que a função do vereador não é verear? Sim. E eu falo o seguinte, sabe, Santiago, quando eu peço um voto a um eleitor, eu estou pactuando com ele, eu estou fazendo um pacto com ele, me dê um voto que eu vou trabalhar para você. Não é justo que eu utilize daquele tempo, daquele voto que ele me concedeu, de uma forma absolutamente da confiança, e eu ir trabalhar para mim. Eu ir para o meu escritório de advocacia e ficar lá advogando. Isso não é ético. Muito, porque eu falo que a política é essencialmente uma atividade ética. Uhum. Se a gente não começar a entender o que é ética, nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento da política, fazer as entregas que nós devemos fazer para a população. Porque eu abandonei minha... Acima de tudo, você ganha para aquilo. Claro, eu fiz um pacto. Não é um salário eu faço um pacto. Assim. Quando eu pego a televisão e vejo o Tramonte o dia inteiro na televisão, eu falo, que hora que esse moço vai ser deputado? Eu questiono. E eu tenho o direito, dentro da democracia, de questionar. Quando eu vejo o deputado Douglas no rádio, eu falo, rapaz, a região pipocando de problema. Você disse, 424, Araçaí, plataforma logística. Da CEMIG aí. Plataforma logística intermodal, fechando a escolinha da CEMIG, os municípios tudo agonizando, precisando de recursos. O hospital regional parado. Eu não dou conta. Mas é porque eu não dou conta. É da minha índole, é da minha formação. Eu vou para a Câmara. Se você chegar lá tem um negócio de presença na Câmara e pedir lá o sensor de presença, você vai ver que eu vou na Câmara todos os dias. Eu me reúno, eu tenho uma agenda. Todo dia você vai ver que na minha rede social que eu estou com o secretário debatendo a questão da horta social, da frente de trabalho, dos projetos que eu defendo na Câmara. Na cultura, eu ajudei agora a trabalhar a lei de incentivo à cultura, que eu e Luiz Carlos tínhamos feito lá em 96. Eu voltei agora, esse ano nós vamos colocar R$1.600.000 para projetos culturais. Ajudei a fazer a lei, o decreto que regulamentou, tudo participando das reuniões, levando a minha contribuição técnica, porque eu sou um profissional do direito. Então, para mim fica fácil, a minha colaboração é efetiva. E nós estamos aí agora já criando a comissão para analisar os projetos dos produtores culturais, 1.600.000. Analisei o dinheiro da cultura. Está lá 5 milhões, eu já falei com o secretário, o dinheiro da cultura é 9 milhões. É 5% dos 25%, nunca inferiores a 5% dos 25% gastos com a educação. Refaz as contas e vamos conversar sobre esses números. Eu trabalho, eu dedico. Agora, como que pode as pessoas utilizarem do mandato como um meio assim de não devolver para a população o trabalho? Eu chego em casa 10 horas da noite, minha mulher briga comigo. Onde é que você estava? Está lá na comunidade, né, na reunião lá em Silva Xavier, quer dizer, para todo lado a gente olha. Então é uma questão ética. Fez um compromisso com o eleitor que vai trabalhar para ele, entrega para ele o trabalho, dê o seu melhor para o eleitor. Mostre para ele que, de fato, você está comprometido esse com a cidade. Que eu fiz não é para diminuir ninguém. Não, tá? Claro, nós estamos fazendo aqui uma leitura, né? Não tem nada que diminuir o trabalho do Douglas Mello. Até gostaria que ele fosse reeleito pelo bem da nossa sociedade toda, né? Gostaria que os outros pré-candidatos fossem eleitos também. Quanto mais políticos a gente tivesse, seria melhor. Gostaria de que todos os vereadores da Câmara desempenhassem um bom trabalho, mas só que a gente assiste, né? A gente vê, parece que é um... O mundo virtual, mundo virtual permite isso. Pois é, mas... Você está falando? Mas não, você está falando da Magalu, né? Não. Da Magalu, parece que é uma coisa virtual, né? Não, mas na internet não existe nada que você... nada que esteja lá que não foi criado por alguém. Sim. Entendeu? Então, se eu estou... Se você me conhece pela internet, você vai ver quem eu sou na internet. Sim. Você vai ver os vídeos que eu posto, as edições dos vídeos que eu faço, as imagens que eu coloco, você vai me entender. Claro. Você vai ver quem eu sou, entendeu? Sim. Agora, se você
muda um pouco o seu perfil, você cria uma fantasia ali, você vai ver, né? Igual, por exemplo, a gente nota que tem alguns políticos que até poucos dias era um cidadão comum, agora parece um pavão, entendeu? O cara parece que sobe em cima de um mastro e... Poxa, você até fica difícil você chegar perto da pessoa. Não precisa disso. Você sabe o que eu falo? Política. Não precisa disso. Porque a evolução do ser humano, ela está também na questão política. Né? E aí eu não faço isso como uma crítica destrutiva, não. Se alguém está agindo errado, vai uma crítica. Ó, a linha. Procura perguntar, ou pergunta os parentes, pergunta os amigos, pergunta o seu adversário, porque aí você vai... Você sabe o que eu falei esses dias? A velha política é a pessoa estar investida em cargo público, criticar os problemas da cidade, como se os problemas da cidade ela não fosse parte deles e nem parte da solução. Essa é a velha política. Isso já elegeu muita gente, principalmente da mídia. Na verdade, só mostrando o problema. A grande campanha que se faz, que sempre foi feito, né? É porque o ser humano ele tem uma tendência para desgraça que é um negócio de doido, né? Então, assim, quando você tem alguém falando mal, metendo pau nos problemas, aquilo ali ganha eco. E aí se usa muito isso politicamente. Mas eu acho isso um atraso. Só que a ficha vai caindo, né? Isso é um atraso. Né? Isso é um atraso. Agora, para viver no ano de 2022, quem está fazendo isso, usando disso para crescer... Isso é um atraso. É um atraso. Porque eu me sinto responsável com todos os problemas da cidade e das pessoas. Eu fui eleito para eu poder... O que é o vereador? Ele é o intérprete, o tradutor, né? De todas as reivindicações, frustrações, de todas as demandas da comunidade. Ele é um simples intérprete, ele está ali tentando buscar, através da audição, das reuniões, da participação, transformar aquele problema numa solução para minimizar os problemas, o sofrimento da nossa gente. Agora, quando as pessoas não compreendem que esse papel e a política é das ciências humanas, e que não dá para você substituir o virtual, né, a internet, pelo contato. E se você também não entende o que você está fazendo dentro da Câmara, é óbvio que você vai ter uma atuação muito distorcida da verdadeira ciência, que a política é uma ciência. Eu queria dar um exemplo aqui, porque eu já disse aqui recentemente sobre a palavra política, né, que vem da palavra polis, né, do grego, né, que na verdade assim, resumindo no grosso, né, seria gerenciar uma cidade, né? Sim. Então, o político ele tem que ter a sabedoria para conversar, para resolver os problemas. Sim. Então, não adianta você ser um político que fica indo para a rede social para reclamar dos problemas, como se fosse um megafone, sem ter a solução para ele, entendeu? Sim. Então, na verdade, o político ele tem que ter a capacidade de resolver problemas. Sim. Então, se ele vai lá, identificou o problema e resolveu ele, aí, vou te dar um exemplo de uma coisa que sempre aconteceu muito aqui na TV. A pessoa ligava muito e falou, olha, queria que você viesse aqui fazer uma reportagem que o esgoto estourou aqui, assim, assado. Eu falei assim, deixa eu te falar, querida, eu posso resolver esse negócio de outra forma? Ela falou assim, como? Não, eu vou ligar no SAI ou na secretaria responsável e vou tentar ver se resolvo. Pode ser? Pode. Tá, eu ligava, ó, aqui é da TV, tem um problema em tal lugar, assim, assado. Você poderia ir lá atender essa pessoa? Não. Vamos anotar aqui, não, eu preciso saber se você pode atender. Não, eu posso atender, sim. Então tá resolvido. Ligar, pessoal, eles vão aí resolver para você. Se não for em tantos dias, aí eu vou aí com você, vou fazer uma matéria e tudo mais. E eles iam lá e resolviam. Eu nem falava disso com ninguém. Entendeu? Porque o principal era o quê? Era resolver o problema. Aconteceu comigo, cheguei na Fazenda Velha, numa reunião lá da associação, e o Marquinhos, que é demasiadamente conhecido lá na Fazenda Velha, é um ícone da Fazenda Velha, Caio, tem um problema do esgoto aqui, que tem 8 anos que está caindo na Lagoa das Pedras. Nós chegamos a resolver um problema, entregamos para a comunidade. Hoje está tudo resolvido. Passava no terreno de um senhor lá, Sr. Pedro, figuraça, resolvemos o problema. Então você tem que ir, apresentar o problema, conversar, levar o presidente do SAI, mostrar o caminho,
procurar a melhor forma, a mais eficiente, a mais eficaz para resolver o problema. E aí, em várias outras situações. Mas na verdade, cara, mas é porque é por isso que eu falei que eu sei que você tem que acordar de manhã com essa disposição de correr atrás para resolver o problema. Agora, é muito fácil a crítica pela crítica. Isso, a população já não quer mais. Porque, na verdade, a população, o que ela quer? Ela quer trabalho, porque você está representando ela, e transparência. Claro. Transparência, claro. Você sabe disso. A gente não dá conta de resolver tudo. Fala para mim sobre esse balaio de gato desse grupo seu nas eleições de 2022. Vai dar para passar uma peneira nesse balaio aí ou não? Com esse monte de candidato? Eu acho que no final, isso é um grande funil. A boca do funil é larga, mas na hora que vai passar, né, passa pouca gente. Isso aí já é uma característica. Muita gente joga o nome para estar no ar. Né? Faz parte também de algumas estratégias de determinadas pessoas achando que se colocar o nome dela, ela será lembrada e que isso aí gera especulação política, essas coisas todas que toda eleição tem. No entanto, a gente começa a perceber essa grande preocupação da população de Sete Lagoas, que está ávida para ter um representante em Brasília, porque o preço que nós estamos pagando é muito alto por falta de representação em Brasília. Aí todo mundo começa com aquela historinha. Por causa das emendas parlamentares. É o menos. Ela vai vir a emenda parlamentar. Não se preocupe não, se você tiver um deputado federal de Sete Lagoas lá, vai vir. Mas é muito mais do que isso. É um deputado para abrir a porta do ministro das telecomunicações para mim conversar com ele. Para abrir a porta do Ministério do Meio Ambiente, para a gente discutir com o ministro projetos de interesse de Sete Lagoas. Como você disse lá do Vetor Norte, nós temos que ter esse canal de comunicação em Brasília. É isso que nos falta. E é por isso que mas até da última vez que o último deputado que nós tínhamos, ele tem 10 anos. Eu entrevistei semana passada um rapaz de Paraupeba, Vaguinho, e ele falou aqui que saiu no jornal Boca do Povo que tem vereadores aí do próprio grupo negociando seus passos aí para apoiar candidatos, inclusive de fora, que nem é do grupo. Mas cada um responde. Será que Sete Lagoas não vai pagar muito caro por esse umbigo de cada um, não? Tudo na política tem um preço. Quem estiver fazendo isso vai ser avaliado pelo eleitor depois. A cobrança vem. É isso que eu falo muito da política. Isso não é ser muito pequeno, não? Mas a população está de olho. Quem estiver fazendo isso vai ser avaliado. E aí o eleitor, lá no final, quando ele for na reeleição, o eleitor vai falar, rapaz, você, em vez de apoiar um candidato da cidade, alguma coisa nesse sentido, você preferiu ficar na contramão da história e o preço vai vir aonde? Na urna. O eleitor é a hora do acerto de conta do político eleitor, é na hora da eleição. Então todo mundo observando essa situação. E é uma situação que foge ao controle da gente, né, Santiago? Não tem como você controlar isso. Eu sei que existe mas mas, poxa, nosso partido chama Sete Lagoas. Nessa eleição. Eu estou apoiando, como deputado federal, o vice-prefeito, o Euro Andrade. Tem uma ficha limpa, é um homem da cidade, 5 mandatos de vereador. E por ética você deveria apoiar o nome do grupo, né? É o nome do grupo, então eu vou apoiar, como deputado federal, o Euro Andrade. A gente tem ajudado naquilo que a gente pode. Vejo ele com uma capacidade de diálogo muito grande, é uma pessoa que não tem inimigos, poderíamos dizer assim, ele transita bem em todos os setores da sociedade, é um bom nome. E tem outros nomes também. Precisa pisar no acelerador, né? Eu acho que a campanha vai ganhar, depois do mês que vem agora, ela vai ganhar contornos de disputa de verdade, né? Disputa eleitoral de verdade, de ocupação de espaço. Então a gente começa a perceber que a gente tem que fazer as opções. Eu sou Sete Lagoas, vou ficar com os filhos de Sete Lagoas, vou apoiar os filhos de Sete Lagoas e vou trabalhar para que a gente possa ampliar a nossa representação, tanto na Assembleia Legislativa, como no governo, no Congresso Nacional. É nessa linha que a gente está atuando. E estadual, então, está difícil tirar um lá do balaio, né? Ainda não se sabe ainda quem vai ficar dentro desse funil. Nós estamos esperando para acabar de decidir efetivamente. Mas o Heraldo é um bom nome, né? A gente já tem aí ele já com a candidatura pré-colocada. Aliás, tudo é pré-candidatura, na verdade, né? Do Euro é pré-candidatura, do Heraldo. Até nós podemos ser pré-candidatos. Podemos, até nós ainda podemos aparecer com o nome por aí, não é? Eu tenho um convite, mas não sei se...
se vale a pena. É verdade, mas o mais importante é que a gente entenda, e o eleitor está fazendo essa leitura, de que o preço que nós estamos pagando é muito alto. E vejo, sabe, que essa eleição solteira é o grande culpado dessa situação. O dia que a gente tiver uma eleição de vereador a presidente da República, acaba essa especulação política. Essa eleição solteira de prefeito e vereador, depois presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, quando ela é desassociada, ela cria essas possibilidades, né, dos aventureiros, daqueles que querem colocar o nome para estar no ar, aqueles que colocam o nome para negociar alguma coisa, sei lá o quê. Então tem de tudo. E isso a gente vai fazendo o filtro, o eleitor vai fazendo o filtro, vai analisando a conduta de cada um e ao final ele chega a bom termo e sabe, o eleitor é sábio. Nós não podemos, a classe política, cada vez mais, ela tem que compreender que o povo tem uma sabedoria muito grande. Ô Caio, para encerrar de vez, a gente sabe que depois do Alcides, né, está ali nas experiências você, né? Podemos pensar aí, né, como um pré-candidato a presidente da Câmara nos próximos 2 anos? Eu acho que pode. A Câmara tem vários nomes com capacidade para exercer essa presidência e nós estamos dentre esses nomes que podem assumir a presidência da Câmara. Nós temos sim essa experiência que você diz, é meu 4º mandato de vereador. Eu sou um profissional do direito, eu presto consultoria para prefeituras e câmaras, para as procuradorias dos municípios, para as mesas diretoras das câmaras. Isso é um trabalho que faz parte do meu dia a dia, né, da minha formação. Me pós-graduei em administração pública, em poder legislativo também, tenho 2 pós-graduações. E essa experiência de prefeitura me possibilitou hoje ter uma compreensão do orçamento, como é que funciona o orçamento, as políticas públicas, como é que os projetos são desencadeados e como é que a gente vai ter o resultado deles. Então eu acabo ficando numa posição também, pela minha opção profissional, pela minha formação profissional, a gente fica numa posição de conforto, né, dentro da Câmara Municipal. É uma situação confortante do ponto de vista profissional, porque me dá essa habilidade técnica e política para conduzir, né, o nosso mandato. Então vou te dar um conselho, compra uma máquina de costura. Sim, e pode deixar. Eu sei que essa costura não é fácil, né? Mas eu também não negocio princípios. Não, é lógico. Eu não negocio princípios. Eu falo porque fácil, né? Não, eu não negocio princípios. Eu sou uma pessoa do entendimento político, aprendi a fazer essa costura política, mas contudo, a gente não negocia princípios sob nenhum argumento e nenhuma hipótese. Isso aí. Muito obrigado. Sucesso para você no seu trabalho lá, viu? Santiago, eu que te agradeço, porque é isso que eu digo. A imprensa, ela tem um papel fundamental dentro da democracia. Vocês são os grandes pilares dessa democracia. E nós respeitamos muito a imprensa e entendemos que o papel dela é relevante, importante, e é através dessas oportunidades que a gente consegue chegar mais perto do eleitor da gente, que ele consegue entender a nossa lógica, a nossa ação, e que possa nos criticar e possa também contribuir para a gente melhorar. Por isso eu quero deixar aqui, né, o telefone do meu gabinete, é o 3779-6303, à disposição da população. Nos acompanhe no nosso site, www.caiovalasco.com.br, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque lá vocês vão poder compreender um pouco do muito que nós estamos construindo com o nosso mandato. Isso aí, e vamos fazer aquela reunião com o Observatório Social, aberto ao público e, acho que é necessário. E tentar resolver esse problema, porque eu sou uma das pessoas que também apoio o Observatório Social. Eu também apoio. E gostaria que tivesse uma harmonização nisso aí. Olha, eu tanto apoio, porque quando você vai na Lei Orgânica Municipal, todos os conselhos que foram criados, e os conselhos são o quê? Órgãos de controle social. Não é só o observatório, nós temos conselhos municipais tão importantes quanto Conselho da Merenda Escolar, Conselho da Educação, Conselho de Meio Ambiente, Conselho da Assistência Social. Esses conselhos foram criados por mim em 1990, porque eu já acreditava tanto que tem que ter o controle social que eu os criei. Fui muito criticado pelo jornalista Márcio Vicente à época, mas hoje se deu
né, como a inserção da modernidade na gestão pública, que é a via de mão em contramão. O eleitor vota, mas ele também decide, ele participa do processo de tomada de decisão da sua cidade. Eu sempre acreditei nessa democracia. Então, portanto, eu fico muito à vontade para poder fazer esse embate, que não é um embate pessoal, mas é técnico, né? A gente quer saber como é que funciona, por que funciona assim, quem está avaliando, para onde está indo o dinheiro, tem dinheiro público, se não tem. São só perguntas simples que qualquer cidadão tem o direito de fazer. Quanto mais eu, que estou no exercício público, tenho mais ainda a obrigação de fazer. É isso aí. E lembrando que sempre tem dinheiro público, viu, gente? Quando você está comprando uma bala, tem dinheiro público. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista muito especial. Até lá, então.